Olá pessoal, vamos aí para a nossa segunda aula sobre limites, né? Hoje a gente vai falar sobre limites de função, limites laterais e limites infinitos, né? A gente vai ver uma forma aí mais precisa de como começar a calcular esses limites, né? Não daquela forma lá, utilizando tabelas, se aproximando do valor que a gente quer estudar o comportamento da função, né? Então tá aí o limite da função, que a gente vai ver o primeiro tópico, né? Vamos analisar aqui o comportamento de uma função f, que é definida desse formato aqui, uma parábola, né? F de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Vai analisar o comportamento dela para valores de x próximos de 2, ou com essa notação aqui, ó, x tendendo a 2. Vocês já começaram a se acostumar com essas notações, né? Aí pode fazer aquela tabela, igual a gente fez na aula passada, né? Começa aqui com x igual a 1, está longe de 2, 1,5, 1,8, vai chegando até chegar perto de 2. No caso aqui, por valores menores que 2, até 1,999. E aqui para valores maiores que 2, chegando perto de 2, 3, 2,5, até chegar bem perto de 2, 2,001. Você vê o que está acontecendo. Os valores aqui estão ficando próximos de 4. Então, como pela direita e pela esquerda, né, está dando valores próximos de 4, a gente fala aí, vai falar que o limite é 4. Se você olhar graficamente, de fato é isso que acontece, né? Você está considerando aqui valores na vizinhança do 2, né? Aqui está o 2, aqui está a vizinhança do 1, uma vizinhança do 2, né? E o que está acontecendo? Para valores nessa vizinhança do 2, você está olhando graficamente que o que está acontecendo aqui está chegando próximo de 4 também, né? Os valores estão chegando próximo de 4, tá certo? Ou seja, o comportamento da função é esse. Quando x está bem perto de 2, o valor está bem perto de 4. Nesse caso, a gente vai falar, olhando aqui para o gráfico, né, que quando x tende para 2, o comportamento da função é dar 4. Né? O valor dela é tender para 4, certo? Graficamente dá para ver isso aí tranquilo, né? Aí a gente expressa isso aí com essa notação aqui, ó, que é a notação de limite. A gente fala da seguinte forma, a gente lê da seguinte forma, né? Limite da função x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende para 2, é igual a 4, né? Entre parênteses aqui está a função, e aqui embaixo da palavra lim, né, você tem lá x, uma seta, 2. Ou seja, x tendendo a 2. A gente lê assim, tá? Então, no caso aí desse gráfico, a gente vê que o limite dá 4, né? Aqui está a definição de limite, tá? Suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a, ou seja, só precisa que a f esteja definida próximo de a, ela não precisa nem estar definida em a, tá certo? Então a gente escreve o limite de f de x quando x tende a é igual a L, ou seja, a gente diz o limite de f de x quando x tende a é igual a L, se pudermos tomar os valores de f de x arbitrariamente próximo de L, né, tão próximo de L quanto a gente quer, tornando x suficientemente próximo de A, por ambos os lados de A, mas não igual a A, certo? Então, a gente vê aí que a gente está se aproximando de A, né? Mas não quer dizer que eu vou pegar um valor para x igual a, exatamente igual a A. A função nem precisa estar definida em x igual a A. Se vocês entenderem isso aí, vai facilitar bastante o entendimento de limite, né? Ou seja, a função não precisa estar definida em x igual a A. Toma cuidado com esse detalhe, né? Tá vendo? A gente escreve também assim, né? Outra alternativa para essa notação aqui, né? F de x tende a L quando x tende a A. Pode ler assim também, né? De novo aqui, ó, tá enfocando aqui que a gente não precisa ter esse valor aqui, ó, definido. F de A não precisa estar definido. F de A a gente não precisa saber o que dá, vamos dizer assim, né? Não precisa estar definido. Se tiver definido, pode ser mais fácil ou não, vai depender do que é o que você está calculando lá, que função que é. Dois casos aqui bem interessantes, três casos bem interessantes, né? Você vê aqui a mesma curva azul em todos os casos, né? Provavelmente é a mesma expressão algébrica para essas curvas azuis aí, só que tem diferenças, né? No primeiro caso aqui, ó, quando você chega perto de A, pelos dois lados de A, você vê que está chegando perto do L, tá certo? Está chegando aqui nesse ponto aqui, né? Ou seja, y igual a L. Então, o valor aí para o caso A, o valor do limite da função f de x quando x tende para o A é L.
né? Dá para ver claramente aí no gráfico. Tá se aproximando aí desse cara, né? Para o caso B, tem uma diferença que aqui, ó, é uma bola aberta, certo? E aqui tá a bola fechada, né? Ou seja, F de A não dá L, né? F de A dá um valor diferente de L, né? Colocando aqui, ó, para o caso A, você tem lá F de A dá L. E né, nesse caso, o limite de f de x quando x tende igual a quando x tende a é igual a f de a, que é igual a L, né? E no caso B? No caso B, nas vizinhanças do ponto A, o f de a não é igual a L. Então, aqui no caso B e no caso C também, eu vou colocar aqui, ó, f de a é diferente de L, não dá L o valor dela, né? Então, será que o limite continua sendo L? Né? Continua sendo L. Por quê? Porque a gente está interessado no comportamento nas proximidades de A, na vizinhança de A. Quando você pega aqui uma vizinhança bem pequenininha aqui de A, você vê que não está chegando perto desse valor aqui, está chegando perto do L, tá certo? Está chegando aqui, ó, os valores da função estão aqui. Estão perto aqui da bola aberta, e a bola aberta vale L, então o valor do limite continua sendo L. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Aqui o f de A nem existe, né? Nem está definido. É uma bola aberta só aqui. Não tem nem bola fechada aqui, nesse caso C. Mesmo assim, o limite continua sendo L, porque conforme você vai chegando perto do a função vai chegando perto aqui da bola aberta, vamos dizer assim, ou seja, vai chegando perto do L, né? Tá certo? Então o limite continua sendo L. Vamos ver um outro caso aqui. Estime o valor de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, essa é a função, né? Quando x tende a 1, né? Observe que essa função aí nem está definida em x igual a 1, né? Se você for fazer essa análise aí dessa função utilizando o GeoGebra, deixa eu colocar aqui o GeoGebra. O que acontece? Eu coloquei a função aqui no GeoGebra, né? Ele plotou aqui o pedaço que está mostrado aí no Stuart, né? Tá aqui, ó. Eu coloquei essa função aqui, ele colocou aí esse gráfico, e a gente está interessado no que acontece aqui nas proximidades do 1, né? Tá certo? A gente está vendo claramente que o valor está tendendo aqui para meio, né? Mas só que, né, o que aconteceu aqui no GeoGebra? Ele plotou a função sem colocar uma bola aberta aqui, nesse ponto aqui da função, tá certo? Porque provavelmente ele simplificou essa função, essa expressão aqui, antes de fazer o gráfico dessa curva verde. Então ele não põe uma bola aberta, ele não tem esse recurso. Então, só vocês tomarem um cuidado aí com o GeoGebra para fazer as interpretações aí de limite graficamente, né? Então, ela não está definida, né? O x é diferente de 1. A gente não pode calcular o valor em x igual a 1. Não tem como desse jeito que está aqui, né? Então a gente vai pegar valores aí na proximidade de 1, né? Menores que 1 e maiores que 1, né? Se aproximando de 1 aqui até 0,99 e aqui até 1,001. Você vê que os valores aí estão chegando perto de 0,5, né? Igual a gente viu lá no gráfico. Ou seja, o limite aí dá 0,5. Né? O limite dessa função é 0,5. Né? Agora a gente vai fazer aí uma pequena mudança aí na função, né? Vai chamar agora g de x, uma nova função. É a função anterior da gente, para x diferente de 1, né? Exatamente aquela função anterior, só que ela é definida em dois pedaços. Aquele pedaço da gente, quando x for diferente de 1, e ela vale 2 quando x igual a 1. Ou seja, tem uma bola fechada aqui, né? Esse ponto aqui dá 2 quando x igual a 1. Então aqui tem uma bola aberta, certo? Bola aberta e aqui a bola fechada representando o x igual a 1. Nesse caso aí a função o limite dessa função g de x, né? O limite de g de x quando x tende para 1 continua sendo o quê? Meio ou 2? Vai ser meio, né? Porque a gente está interessado no comportamento na vizinhança do 1. Na vizinhança do 1, a gente está vendo que está se aproximando aqui, ó, conforme essas setinhas na cor rosa aí estão indicando. Está se aproximando daqui, não está se aproximando daqui, né? Não está se aproximando disso aqui. Está se aproximando aqui da linha azul ainda. Então, o limite é meio, tá certo? Então, a gente fala aí que o limite continua dando 0,5, né? Conforme se aproxima de 1, a gente está vendo que está dando 0,5. E não está dando não está se aproximando de 2, né?
como está aqui no gráfico da g de x. Vamos ver um outro exemplo aqui que eu separei. Ó, peguei aqui, a gente vai analisar o comportamento quando o t aqui no caso tende a zero, né? Esquece por enquanto esse tracinho aqui, esse sinal de negativo e esse sinal de positivo aqui. A gente quer analisar o limite de cosseno de π sobre t quando t tende a zero. Aí eu peguei, igual a gente está fazendo, se aproximando por valores menores que zero, né? Tá aqui. Na verdade ficou invertido isso aqui. Vamos. Quando você se aproxima de zero, aqui tá invertido. Eu acabei colocando errado aqui, ó. Aqui é direita, em vez de esquerda aqui é direita, e aqui, né, ficou tudo errado aí. Eu dei uma pausa aqui e corrigi rapidinho, tá? Agora tá correto. O limite quando x se aproxima de zero por valores maiores do que zero, né? Ou seja, 1 ainda está longe de zero, 0,1 já está começando a ficar perto de zero, até 0, 0, 4 zeros antes do 1 aqui. Ou seja, parece que o limite está dando 1 pela direita, né? Aí pela esquerda a mesma coisa, valores bem próximos de zero, só que agora é negativo, porque está à esquerda do zero. É até um valor bem pequeno aqui, bem próximo de zero. Continua parecendo que está dando 1, né? Agora eu separei também outros valores. Peguei outros valores além desses daqui. Quer ver? Olha o que acontece agora. Acrescentei mais alguns valores além daqueles que deram 1, né? Tá vendo? Acrescentei esse valor aqui, né? 0,049 alguma coisa, deu menos 1. 00,1, né? Deu aí, na verdade é 0,00998. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. O Excel acabou aproximando as casas decimais, né? Você vê que já deu 0,86, né? Bem diferente de 1. Aí eu peguei um outro valor, 0,0099975, 0,70, bem diferente de 1 também, que já é bem diferente de 0,86. Aí peguei 0,009995, deu 0, né? Peguei zero, bem próximo de zero, tá vendo? 5 zeros antes aqui da primeira, valor diferente de zero aqui, ó. 0,63. Um monte de zero aqui na frente do 1 aqui, ó. Bem próximo de 0,6. Deu menos meio, né? Mesma coisa por valores menores que zero. Tá parecido, tá vendo? Ou seja, tá tendo um comportamento aí oscilatório. Então, qual que é o valor do limite? Né? Não tem como a gente saber. Nessa tabela aí, igual a gente estava fazendo anteriormente. Eu coloquei aqui também. Vamos colocar o gráfico disso aí no GeoGebra, né? Só para vocês verem como é cosseno de π sobre t, né? Digitar aqui, ó. Cosseno. Cadê aqui? π sobre t. Olha o que acontece aí, ó. Nessa curva aí na cor verde. Tá vendo? É um comportamento oscilatório. Conforme você pode ir dando um zoom aqui a vida toda que você vai ver que o valor sobe e desce. Quanto mais próximo de zero, o negócio sobe e desce, tá vendo? Sempre entre menos 1 e 1. Sobe e desce indefinidamente, ou seja, qual o valor quando x está perto de zero? Não tem como avaliar com a tabela, nem com esse gráfico aqui dá para a gente avaliar nada, né? Parece que o limite não vai existir, mas também você tem que fazer essa validação através de contas aí, tá? Então, voltando aqui para os slides. Agora, exatamente o que a gente vai fazer agora, né? Para analisar esse tipo de coisa. A gente vai ver aí os limites laterais, tá? Os limites laterais, tá aí uma função bem interessante para a gente introduzir esse assunto. Vocês já devem ter entendido o que são os limites laterais, né? Tá aqui uma função de Heaviside, né? Ela dá 0 se o t for menor que 0 e dá 1 se o t for maior ou igual que 0. Né? Se estiver à direita do eixo y, o valor dela é 1. Se estiver à esquerda do eixo y, o valor é 0. Coloquei aqui também um gráfico aqui para vocês verem. Tá vendo? Tá exatamente ela aqui, ó. Se estiver à direita do eixo y, o valor dela é 1. Essa linha reta aqui constante igual a 1. Se ela estiver à direita do y, essa linha reta aqui, cor vermelha, tá vendo? Constante, dá sempre 0. Então, função tranquila, né? H de t tende a 0 quando t tende a 0 pela esquerda. Tá claro isso aí, né? Dá para ver
inclusive por esse gráfico aqui. Quando você se aproxima do zero pela esquerda do zero, é isso que são os limites laterais, né? Tá vendo? A esquerda do zero é isso aqui. Só tá dando zero, tá vendo? É tudo zero. Então, o limite da função de Heaviside, quando o t tende a zero pela esquerda, você está vendo que é zero. E o limite da função de Heaviside, quando você tende a zero pela direita, por aqui, né? Tá vendo? Essa seta está indicando isso, pela direita, não é zero, agora é 1, né? Porque o valor da função aqui está sempre próximo de 1. Ou seja, o limite à esquerda dá zero e o limite à direita dá 1. Isso são os limites laterais, tá? Tá vendo? Aí tem essa notaçãozinha aqui, parece uma notação diferente aqui embaixo, tá vendo? É 0 elevado ao sinal de negativo, tá vendo? Então é para indicar que tende a zero à esquerda de zero. No caso, então, valores negativos, né? E aqui o sinal de positivo para indicar que tende a zero pela direita do zero, né? Tá aqui o zero. Quando você tende a zero pela direita, a gente indica por esse sinal aqui. E quando tende a zero pela esquerda, a gente indica pelo sinal negativo. Poderia ser outro valor diferente de zero, tá? Só o zero aí no caso da função de Heaviside, por exemplo. Tá claro aí? Então, a gente vai usar esse símbolo aqui com um sinalzinho de positivo em cima do valor para o qual o limite está tendendo para indicar que é a direita. E o símbolo do sinal negativo sobrescrito aí no valor para o qual o t está tendendo para indicar que é o limite à esquerda. Aí que eu acabei de falar, né? Tinha um erro aqui no slide do livro, né? Depois você lê isso aí com calma para entender. Eu acho que é bem tranquilo de entender, né? Mas lê com calma aí. Então, a gente vai escrever, né? Como eu já falei, limite de f de x quando x tende a A sobrescrito negativo igual a L, né? A gente diz que o limite à esquerda de f de x quando x tende a A, né, é igual a L, certo? Tende a A pela esquerda, tá? De maneira semelhante aí, se a gente exigir que x seja maior que A, né? A gente vai estar falando aí do limite à direita à direita de f de x, quando x tende a A, né, é igual a L. Então, apareceu o símbolozinho de positivo aqui em cima do A, tá certo? Então, tente se acostumar com essas notações aí, né? É muita notação agora de início, né? Mas já tente se acostumar com essas notações. Aqui está, né, o valor A para o qual a gente está se aproximando pela esquerda do A, tá vendo? Aí vai aparecer esse sinalzinho de negativo aqui na notação do limite. E aqui a gente está se aproximando do A pela direita do A, né? Esquerda do A, direita do A, né? Aí aparece o símbolozinho positivo aqui. Tente se acostumar com essas notações aí. Aí tá aí. Aí a gente tem uma coisa que a gente vai usar bastante, tá? Comparando definição 1 com as definições de limites laterais, isso aqui tem que ser verdadeiro. O limite de f de x quando x tende a A, né? Quando x tende a A, à esquerda ou à direita. Agora é quando tende a A, na vizinhança de A, tá certo? É igual a L se e somente se o limite à esquerda da L e o limite à direita também da L. Se, por exemplo, a esquerda da L e a direita da B, e o L é diferente de B, então o limite não vai existir. Que é exatamente esse caso aqui da função de Heaviside, né? Vou colocar aqui de novo aqui no gráfico da função de Heaviside. Está vendo nitidamente? A direita dá 1 e a esquerda dá 0. Então, como os limites laterais são diferentes, o limite no zero não existe. É isso que a gente vai usar bastante aí para verificar se o limite existe ou não existe. É claro? Vamos ver aqui um exemplo, né? Tá aí uma função g, essa curva aqui na cor azul, né? Essas curvas aqui, esses pontos aqui na cor azul, é a representação dessa função g. Aí tá perguntando aí o valor do limite em alguns pontos aí, né? Por exemplo, aqui, limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Então, tá tendendo a 2 pela esquerda, por aqui, né? O que está acontecendo quando eu estou tendendo a 2 pela esquerda? Os valores estão aqui, ó, tá vendo? Se aproximando dessa bola aberta aqui, vamos dizer assim, né? E essa bola aberta aí parece que é 3 aqui o valor, né? Então, aqui a gente vai falar que dá 3. Pelo gráfico você consegue estimar o limite tranquilamente, né? Agora, quando tende a 2, pela direita do 2, agora é por aqui, ó. Pela direita do 2, os valores aqui na curva azul estão se aproximando dessa outra bola aberta aqui, né?
que parece ser 1 o valor dela, né? Então, o limite de g de x é igual a 1, quando x tende a 2 pela direita. Daqui, ó, você já vai tirar a conclusão aqui para o item C. A gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Não existe, tá certo? Porque o limite à esquerda dá 3 e o à direita dá 1. Ou seja, 1 diferente de 3, então o limite no 2 não existe. Essa vai ser a conclusão que vocês vão fazer, certo? Mesma coisa aqui agora para o 5. 5 à esquerda, tá aqui, né? Quando estou se aproximando do 5 à esquerda, né, você está vendo aí que o valor de f de 5, quanto que dá? F de 5 dá aí por volta de 1 e alguma coisa, né? Vou colocar aqui 1,2, né? Parece isso, né? Se rebater para cá, ó, é um valor maior que 1. Então, 1,2. O valor de f de 5 é 1,2. Agora, vamos ver quanto que é o limite quando x tende a 5 pela esquerda. Você está vendo que não está se aproximando de 2. Está se aproximando de novo, ó, daqui, ó, dessa bola aberta aqui. Que parece ser 2, né? Então, isso aqui dá 2. Né? Parece que é 2 aí. Agora, pela direita do 5, por aqui. Por aqui, você vê que está se aproximando de novo da mesma bola aberta que se aproximou à esquerda. Então, o valor aí é 2, né? Ou seja, agora sim, os dois limites laterais estão dando 2. Né? O mesmo valor 2. Existem e dão valores iguais. Então, aqui o limite vai ser 2. Certo? Apesar de que f de 2 é 1,2 e não 2, né? Então, tenta fazer vários exemplos desse tipo aí, com bola aberta, bola fechada. Esses são mais interessantes aí para vocês entenderem aí, dominarem esse negócio de limites laterais, né? E aqui tá o que a gente obteve aí, né? 3 e 2, né? Cadê? 3, 1, né? Cadê? Tá aqui, tá? Vocês passam aí no vídeo com calma. É o que a gente fez aí, né? Tá vendo? G de 5 não dá 2, né? Ela dá 1,2, como a gente falou lá. Acho que eu coloquei aqui real, eu coloquei F aqui, mas aqui é G, tá? Aqui é G. Agora vamos para os limites infinitos, né? Vamos ver a definição aí. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, tá vendo? Tem que ter definido em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A, né? De novo aquela questão, né? Não precisa estar definida no A a função. Limite, né, de f de x, quando x tende a A, é igual a infinito, né? Significa que a gente pode fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, né? Tão grandes quanto você queira, tomando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Então, conforme você vai se aproximando de A, o valor do f de x vai ficando muito grande, né? E conforme você se aproxima mais ainda, vai ficando maior ainda, né? Então, isso aí a gente vai representar por esse símbolo aqui, né? Parece um 8 deitado, é o símbolo de infinito, certo? Treinem aí como é que escrever esse símbolo, né? Porque treinem tenta reescrever essas notações todas que estão aparecendo aí, é bom para vocês treinarem, né? Para não perder o medo de escrever dessa forma matemática aí, simbólica, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, limite f de x quando x tende a A é igual a infinito, tá certo? De novo, eu já falei isso em uma aula passada aí, né? O infinito não é um número, é só um símbolo para representar algo que cresce indefinidamente, tá certo? Se o f de x aumenta ilimitadamente, quando x tende a A, a gente vai falar que isso aí está tendendo para infinito. Aqui um exemplo para a gente ver como é que isso funciona na prática, né? Tá aqui o gráfico de uma função na cor azul. O rosa aqui é o valor para o qual a gente está avaliando o limite, né? Tendendo a A, x igual a A. Você vê nitidamente que a curva azul está crescendo, né? Vamos ver no GeoGebra como é que fica isso. Vou colocar, já está aqui a função, que eu já coloquei 1 sobre x ao quadrado. Tá vendo? Tá a função aqui. Se observar, ó, a linha reta aqui azul é x igual a 0, você vê que o negócio está crescendo indefinidamente. Conforme você sobe aqui, ó, vai arrastando aqui a janela, esse valor vai crescendo indefinidamente. Você vê, ó, que a linha verde está mais perto da azul, mas ainda não está chegando na azul, né? Já está em 400 e tantos o valor aqui. Ou seja, conforme você vai arrastando mais isso aí, o negócio vai crescendo indefinidamente, né? E agora acontece a mesma coisa para quando um valor cresce indefinidamente, porém com um valor negativo, né? Menos infinito. A gente vai usar o símbolo menos infinito para representar isso, tá?
Tá aí a definição parecida com a de mais infinito, só que agora com menos infinito, tá? Valor tão grande negativamente quanto você queira, né? Vou falar que tende a menos infinito. Aqui está aquela função 1 sobre x ao quadrado que eu coloquei no GeoGebra, só que negativo na frente, ela vai ficar rebatida para baixo. Vocês podem fazer lá no GeoGebra para ver depois, né? E quando o x tender para zero, vai para menos infinito agora no caso, né? E alguns exemplos aí, né? Situações similares aí para os limites laterais, né? Pode acontecer a mesma coisa para o lateral, né? Aí, você vê, o limite à esquerda do A, né? Pode dar mais infinito, à direita pode dar mais infinito, né? Pode acontecer essas situações aí. Vamos ver um exemplo aí. Tá vendo? A direita do A foi para mais infinito. A esquerda, né? A direita, não sei, não está aqui, né? A direita do A foi para mais infinito. A esquerda do A foi para menos infinito. Então, vai acontecer as mesmas coisas para os limites laterais, né? E aqui uma outra definição importante que é a definição de assíntota vertical, né? Se ao menos uma dessas situações aqui embaixo acontecer, pelo menos uma acontecer, a gente considera a reta x igual a A como sendo uma assíntota vertical, né? Uma assíntota vertical, você vai ter aqui o eixo horizontal, aí você vai ter em algum lugar aqui a assíntota horizontal. A gente vai representar por uma linha tracejada, tá? Ou seja, pode estar indo para mais infinito ou para menos infinito, né? A curva da sua função não vai atravessar esse pontilhado, não vai atravessar, certo? Ela não atravessa, ela tende para esse pontilhado, mas não faz isso aqui, não atravessa, tá? Como se fosse uma barreira que a função não atravessa. Quando vai para o outro lado, a função pode ter acontecido isso aqui, mas ela não atravessa, certo? Vamos ver um exemplo aí de assíntota vertical. Um exemplo bem tradicional aí, né? Tangente de x é a nossa função. A gente sabe que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, provavelmente os pontos onde a gente vai ter assíntota vertical, né? É onde o cosseno de x foi igual a zero, que a gente vai ter uma divisão por zero, né? Então, você sabe que quando o denominador é igual a zero, a função não está definida. Então, isso aí é provavelmente um lugar onde vai ter assíntota vertical. E podem ser várias assíntotas verticais, que é o que vai acontecer aqui no caso, né? Por exemplo, aqui, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né, o valor do cosseno de x vai para zero positivo. Tá certo? Então, o que vai acontecer aí? Vai para mais infinito isso aqui, né? E quando o cosseno de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita do π sobre 2, o cosseno de x tende a zero negativamente, ou seja, valor menor que zero. Então vai dar menos infinito, né? Dá uma revisada aí nessas funções trigonométricas, né? Quem está com dúvida aí, ó, lembra de como é que é o gráfico do seno, do cosseno, como é que tira essas relações do triângulo retângulo. Aí, quando você faz o gráfico de tangente de x, vai ficar essas curvas azuis, assim, várias curvas dessas azuis aqui, né? Pode até fazer de novo aqui no GeoGebra, né? Pode colocar aqui, ó, no lugar dessa aqui, a gente vai botar tangente de x. Porque estava com o zoom que a gente deu anteriormente, né? Tá vendo? Tem várias curvas verdes aí, ó. Tem muita curva verde. Tudo isso aí é o gráfico de tangente de x, né? Tá vendo? Se você dá um zoom muito grande nisso aí, agora já dá para ver, tá vendo? São várias curvas, né? Mudança de concavidade aqui, ó. E esses pontos aí são exatamente, quer ver, x igual a π sobre 2. Tá vendo? Cor de laranja aqui, a reta. Cor de laranja é exatamente uma assíntota vertical, né? O verde não atravessa para cá e o verde que está à direita da assíntota vertical também não atravessa para a esquerda dela. Isso aí é o exemplo aí clássico de assíntota vertical, né? E essas assíntotas verticais aí vão acontecer sempre que o x for igual ao número ímpar vezes π sobre 2. 2n mais 1 é para representar o número ímpar, né? Com n número inteiro. Então, sempre que o x for igual a isso aí, você vai ter uma assíntota vertical. Porque nesses lugares o cosseno vai dar zero, tá? Então, por hoje aí basicamente é isso que a gente tem para falar, né?
Eu vou deixar aqui para casa para vocês um exercício aqui, né? Você tem aí o gráfico da função, né? A função na cor vermelha, né? Aí eu quero aí que vocês avaliem a seguinte coisa, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Limite quando A tende a -3 dessa função aí f de x. Essa f de x é a nossa função aí na cor vermelha, tá? Essa é a letra A. A letra B, limite quando x tende a -1 de f de x. Estou colocando x aqui, mas na verdade é A, né? Vou colocar aqui A para ficar parecido aí com o que está no livro. Quando A tende a 2 de f de x. E a letra D, limite de A tendendo a 4 de f de x. Então tá aí, 4 exercícios aí para vocês fazerem, né? Simplesmente olhando para esse gráfico aí na cor vermelha. Bola aberta, bola fechada, vocês vão interpretar aí o valor do limite através desse gráfico, tá? Fica aí para casa e eu espero que vocês tenham aí entendido aí o conceito aí de limite de função, né? Um pouco a mais do que a aula anterior, né? Tem que ir devagar mesmo, porque é um tópico bem complicado, né? Espero que vocês tenham entendido isso, que tenham entendido esse negócio de limite à esquerda e à direita, que são os limites laterais, né? E como que a gente usa aquela propriedade lá que a gente viu, né? Aquele teorema lá. Se os limites laterais forem diferentes, então o limite no ponto que você está estudando não existe. A gente vai usar direto isso, tá? Principalmente nesses casos aí, como desse exercício que eu deixei aí, né? E espero que vocês tenham entendido também os limites infinitos, né? Quando que o limite dá infinito, quando dá menos infinito, tá? Então, até a próxima aula aí. Tchau.